paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 12 de 1 Crônicas complementa o capítulo 11, que descreveu a ascensão de Davi ao trono. Este capítulo se concentra nas diversas forças militares e chefes valentes que se uniram a Davi em diferentes momentos de sua vida, desde sua perseguição por Saul até sua coroação em Hebrom. O cronista enfatiza a lealdade e a capacidade de combate desses homens, mostrando que a ascensão de Davi foi apoiada por um exército coeso e dedicado. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 12. Eis os que foram juntar-se a Davi em Ciceleg, quando este ainda estava escondido de Saul, filho de Cis. Eram do grupo dos homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a direita, e atirar flechas com arco. Eram irmãos da tribo de Saul, de Benjamim. Seus chefes eram Aizé, em seguida Joás, ambos filhos de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filho de Azimote, Baraca e Gel, de Anatote. Ismaias de Gabaon, valente entre os 30 e chefe dos 30. Jeremias, Jeziel, Joanã, Josabade, de Gederote, Uluzai, Jerimote, Baalias, Samarias, Safatias de Arif, Eucana, Gessias, Azariel, Josié, Gesbaã, filhos de Coré, Joela e Zabadias, filho de Joroã, de Gedó. Homens valentes dos Gaditas passaram para o lado de Davi nas cavernas do deserto. Eram guerreiros exercitados no combate, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham aspecto de leões e agilidade das gazelas nas montanhas. Ezé era seu chefe, Abdias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Ete o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Ezelbade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o 11º. Eram estes os filhos de Gade, chefe do exército. O menor deles, sozinho, podia vencer 100 e o mais forte 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio costumava transbordar em todo o seu curso, e que puseram em fuga todos os habitantes dos vales, a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá, que vieram aliar-se a Davi, que estava escondido nas cavernas. Davi saiu ao encontro e lhe disse: se é como amigos que vindes a mim para me prestar auxílio, eu estou unido de coração convosco. Mas se é para me trair e me entregar aos inimigos, enquanto minhas mãos estão limpas de toda violência, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. Então o Espírito entrou em Amassaí, chefe dos 30, o qual disse: a ti, Davi, e contigo, filho de Jessé, paz para ti e aquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes da tropa. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi, quando ele foi com os filisteus fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: ele passará para o lado de seu mestre Saul, à custa de nossas cabeças. Quando voltou a Ciceleg, homens de Manassés juntaram-se a ele: Ednas, Josabade, Gediel, Miguel, Josabade, Eliú e Salate, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefe do exército. Todos os dias vinham homens a Davi para auxiliá-lo, tanto que por fim ele teve um grande exército, como um exército de Deus. Este é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi em Hebrom, para transferir-lhe o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros.
Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, chefe da casa de Arão, com 3.700 homens. E Sadoque, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000. Até então, a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros, conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Issacar, que tinham senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. De Zabulon, 50.000 homens, preparados para a guerra e perfeitamente equipados, com todas as armas, prontos para socorrer Davi de coração resoluto. De Neftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 homens, levando escudo e lança. Dos danitas, 28.600 homens, prontos para se pôr em linha de batalha. De Asser, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, em perfeito equipamento de armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, prontos para se formarem em linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebrom, para aclamar Davi rei de todo Israel. E todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar Davi rei. Permaneceram ali 3 dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto deles, até Issacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhe víveres sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massa de figos, tortas de uvas, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Em resumo, 1 Crônicas capítulo 13 revela a boa intenção de Davi em centralizar o culto, mas também a falha em seguir as instruções divinas para o transporte da arca, que deveria ser carregada pelos levitas nos ombros e não em um carro. A morte de Uzá é um lembrete severo da santidade de Deus e da importância de obedecer rigorosamente às suas leis, mesmo em atos de adoração. A bênção sobre a casa de Obed-edom serve como um contraponto, mostrando que a presença da arca, quando tratada com reverência e conforme a vontade de Deus, traz bênçãos. Este evento prepara o terreno para o entendimento mais profundo de Davi sobre a adoração e a necessidade de seguir a lei de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi teve conselhos com os chefes de milhares e de centenas, com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: Se achais bom, e isso parece vir do Senhor nosso Deus, enviemos sem tardar mensageiros a nossos irmãos em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós. E tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde o Sior, no Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer de Caretarim a arca de Deus. Davi com todo Israel subiu a Baala, em Cariatarim, de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus do Senhor, que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Oza e Aio conduziam o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus de toda a sua alma, cantando com acompanhamento de cítara, de harpas e tamborins, de símbolos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois tropeçando a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca. E Oza morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado porque o Senhor ferira Oza, e esse lugar traz ainda hoje o nome de Fereste-Oza. Nesse dia, Davi teve medo de Deus, como disse ele: Faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-edom de Gete.
A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-Edom na sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom com tudo que lhe pertencia. Em resumo, 1 Crônicas 14 é um capítulo que solidifica a autoridade e o sucesso de Davi como rei. Ele mostra a legitimidade divina de seu reinado, sua prosperidade familiar e, crucialmente, como ele depende de Deus para obter vitória nas batalhas. As 2 vitórias sobre os filisteus, guiadas por direção divina específica, demonstram que Davi é o líder escolhido por Deus para guiar Israel. A fama de Davi se espalhando e o temor que ele inspira nas nações vizinhas ressaltam a ascensão de Israel a uma posição de poder sobre sua liderança. 1 Crônicas capítulo 14. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros, para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sodabe, Natã, Salomão, Gebaá, Elissua, Elifelete, Noga, Nafeg, Jafia, Elissama, Baliada, Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Mas ele o soube e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus? Entregá-lo-eis em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: sobe, entregá-lo-eis em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Faracim, e lá Davi os desbaratou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos com minha mão, como se dispersam as águas. Por isso esse lugar se denominou Baal-Faracim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu: não te ponhas a persegui-los. Desvia-te deles e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para desbaratar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenava, e derrotou o exército dos filisteus desde Gabaon até Gazé. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-se o temível para todas as nações. Esse trecho do Atos dos Apóstolos compreende a primeira parte do discurso de defesa de Estevão diante do Sinédrio. Em vez de simplesmente se defender das acusações de blasfêmia contra o templo e a lei, Estevão utiliza a história de Israel para demonstrar a fidelidade de Deus e a repetida infidelidade de seu próprio povo, preparando o terreno para sua conclusão impactante. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 29. Perguntou-lhes então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. E disse-lhe: sai de teu país e de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra em que vós agora habitais. Não lhes deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão teve um filho, Isaque, e passado 8 dias o circuncidou. E Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e a Canaã. Grande era a tribulação,
e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos, e foi descoberto a Faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram transladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro, dos filhos de Emor de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado. Tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Em resumo, esse trecho do Salmo 65 é uma poderosa declaração da fidelidade de Deus em meio às adversidades. Ele nos lembra que as provas são permitidas para purificação e que Deus, mesmo em meio à opressão, preserva seu povo e, no momento certo, concede libertação. A resposta apropriada a essa intervenção divina é o louvor público e o cumprimento de votos através de sacrifícios de gratidão e dedicação. Salmo 65, dos versículos 8 ao 15. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, publicai seus louvores. Foi Ele quem conservou a vida de nossa alma e não permitiu resvalassem nossos pés. Pois vós nos provaste, ó Deus, purificaste-nos como se faz com a prata. Deixaste-nos cair no laço. Carga pesada pusestes em nossas costas. Submeteste-nos ao jugo dos homens. Passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio. É, pois, com holocaustos que entrarei em vossa casa. Pagarei os votos que fiz para convosco, votos proferidos pelos meus lábios, quando me encontrava na tribulação. Oferecerei em holocausto as mais belas ovelhas, com os mais gordos carneiros, imolarei touros e cabritos. Esse trecho do livro de sabedoria é uma poderosa exortação e um severo alerta aos líderes e governantes de todas as esferas. O autor sagrado, sob inspiração divina, adverte sobre a responsabilidade do poder e as implacáveis consequências do seu mau uso diante de Deus. A ênfase recai sobre a justiça divina, que não mostra parcialidade para com os poderosos, mas, ao contrário, os julga com maior rigor. Livro de Sabedoria, capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Ouvi, pois, ó reis, e entendei. Aprendei vós que governais o universo. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações, e vos gloriais do número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se ministros do reino, vós não julgastes equitativamente, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus. Ele se apresentará a vós, terrível, inesperado, porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. Oração final.
Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.